Oi pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Estela e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os atributos da divindade. Atributos da divindade, quando a gente pega o tema assim, parece um tema bem simples, né? Eu acho que todo mundo em algum momento já parou para pensar, já parou para analisar ou até mesmo para se questionar sobre as principais características de Deus, seja qual for a denominação religiosa que você abraça. Mas quando a gente começa a esmiuçar esse tema, quando a gente se propõe a esmiuçar esse tema, a gente vê que dentro da sua simplicidade é um tema que nos proporciona inúmeras reflexões, inúmeros assuntos a serem debatidos. Eu vou começar fazendo um link com o Livro dos Espíritos, do título Provas da Existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí a gente pode fazer um link com um dos atributos da divindade, ser imaterial, ou seja, a natureza de Deus ela difere de tudo o que nós entendemos, o que nós conhecemos por matéria. Então, nessa pergunta do Livro dos Espíritos, a resposta é a seguinte: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance olhar sobre as obras da criação. Foi por isso que eu deixei esse painel aqui atrás, essas imagens passando, porque se tudo isso existe, né, se a gente acredita, se a gente vê, convive com todas essas maravilhas aqui, ela tem que ter uma causa, né? Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Eu, como espírita, eu não acredito no acaso. Eu não posso atribuir ao acaso as inúmeras maravilhas com as quais eu convivo no meu dia a dia. É claro que na nossa correria, no nosso jeito apressado de levar a vida, muitas vezes tudo isso aqui e inúmeras outras situações passam despercebidas. Mas quando a gente consegue dar uma respirada, ter um olhar mais atento, a gente consegue ver Deus, mesmo com essa característica, ser imaterial. Ele é imaterial porque numa comparação ao que nós entendemos, ao que nós conhecemos como matéria, Deus difere de tudo aquilo que nós conhecemos. E aí eu gosto que algumas partes do Livro dos Espíritos, os espíritos, dentro da grandiosidade deles, nos dão uns puxõezinhos de orelha. Às vezes eles falam da nossa pobreza de linguagem, que não permite que eles respondam de forma mais exata, mais aprofundada. Eles às vezes questionam e ponderam sobre a nossa ainda incapacidade de entendimento. Então, Deus é imaterial, sim, porque dentro daquilo tudo que a gente conhece como matéria, nós não temos nenhuma capaz de explicar Deus. Então, Deus é imaterial. E dentro, fazendo um link aí com a primeira, que eu optei por falar, a gente também pode já falar sobre ele ser imutável. Aí é muito simples, assim, a explicação é mais tranquila. Porque se Deus estivesse sujeito a mudanças, nós não teríamos uma estabilidade nas leis que regem o universo. Então, assim, quem está suscetível a mudanças, ao aprimoramento, ou melhor, quem está fadado à evolução? Somos nós, que somos seres perfectíveis. Mas Deus é imutável. Se Deus estivesse sujeito a mudanças, a gente estaria trazendo Deus ao nosso patamar ali. E não é assim, não é por aí. Né? Então já conversamos aí rapidamente sobre duas dessas características. Deus ser imaterial e imutável. E aí, a gente também tem a questão de Deus ser
único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Se fosse, e aí a gente respeita, principalmente tendo um olhar pela história da humanidade, que em outros momentos ou em outras culturas a gente tem a crença em vários deuses, né? Mas assim, nós entendemos, espíritas, nós sabemos que Deus é único. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, se a gente acreditasse em outros deuses, nós estaríamos diminuindo, né? E talvez até comparando esses deuses. E não, Deus é único. Deus é um Pai soberanamente justo e bom, a causa primária de todas as coisas. Se Ele é a causa primária, Ele é o início de tudo. Ele é único. E Deus é eterno. Porque se a gente acreditasse que Deus teve um princípio, Ele teria que ter surgido de alguma coisa, de algum lugar. Ou ter sido criado por algo ou por alguém. E aí a gente começa a entrar em conflito com outras características. Deus ser único. Então quem teria criado Deus? Deus é eterno. Ele não teve princípio. Ele não tem, a gente não explica esse início. Como é com a gente? Como é com o nosso espírito, que foi criado simples e ignorante, e Deus está criando espíritos a todo momento, que vão percorrer aí a caminhada da evolução, que vão trilhar aí, que vamos trilhar aí essa caminhada, né, atrás, em prol da nossa evolução, do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, da nossa evolução moral e intelectual. Mas Deus não. Deus é eterno. Deus é o princípio de tudo. Então vamos recapitular até agora. Eu já falei sobre Deus ser imaterial, imutável, único e eterno. Bom, agora eu vou falar sobre Deus ser onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Se Deus não fosse onipotente, nós teríamos que trabalhar com a ideia de ter outro mais poderoso ou até mesmo tão poderoso quanto ele. E não, Deus ele é onipotente, único como falamos e onipotente. Tem uma passagem de Mateus que diz assim: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Então Deus é onipotente, Deus é único. E assim, isso tudo, vamos dar uma pausa aqui por enquanto, né, nos atributos, né, nas características, como a gente quiser chamar. Isso tudo a gente traz inato, né? Esses conhecimentos, essas características, a gente traz inato. Quando a gente conversa com uma criança, quando a gente traz a criança para uma evangelização espírita e a gente explica para a criança que é Deus, a criança muitas vezes já traz um linguajar que lhe é próprio essas características. Ela não vai saber, por exemplo, a palavra onipotente, mas ele vai talvez falar que Deus é a natureza, que Deus está presente em todas as coisas. O que é isso senão essa questão da imaterialidade de Deus? Que Deus é eterno, que Deus é o Pai. É claro que às vezes a criança traz uma ideia, né, pré-concebida aí de Deus no trono, de um Deus até que julga, que mais severo, disciplinador, e que a gente sabe que não é dessa forma. Mas assim, é esse conhecimento da questão de Deus ser imaterial, imutável, nós trazemos na nossa consciência. As leis de Deus,
a consciência, a nossa consciência sobre Deus, ela é inata. É que às vezes está tão guardadinho, ou nós estamos tão perdidos em nossos pensamentos, que a gente deixa isso adormecido. Não esquecido, mas adormecido. Mas quando a gente começa a conversar sobre isso, talvez não dando esses nomes, não trazendo essas palavras, esses termos mais específicos, mas é esse tipo de conhecimento a gente consegue dialogar, a gente consegue conversar. Essas características de Deus não são de difícil entendimento. Até porque Deus é nosso Pai. E como o nosso Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. E nós sabemos que nós temos um Deus que nos conforta, que nos protege, que nos esclarece. Ou seja, que é soberanamente justo e bom. E vamos fazer um link com o nosso Pai na nossa existência física. Um pai é uma pessoa que muitas vezes vai ser aquele que vai dizer o não. É muitas vezes aquele que vai precisar, através do exemplo, através de trazer o seu filho à realidade, negando algumas coisas. Eu não gosto da palavra castigo, mas em algumas situações, o saber receber um não e também saber dizer um não, né? É uma característica que difere aí, que determina muitos pais. Imagina Deus, que é nosso Pai, que é a representação da justiça. Se Ele também, mesmo amando a todos os seus filhos da mesma forma, de forma igualitária, se Ele não vai também querer o melhor para cada um de nós, porém, muitas vezes, por erros nossos, por escolhas nossas, que não é porque a gente não lembra que a gente fez, mas por escolhas nossas, por questões nossas, Ele vai precisar, nós vamos precisar, e Ele permite que assim seja, como um Pai justo, que nós aprendamos, que nós acertemos algum erro da nossa caminhada, ou muitos erros. Então a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Às vezes, vamos voltar ao exemplo do pai e do filho. O filho fica chateado quando o pai diz um não, ou diz aquela famosa frase: não, você não vai. Pai, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. E o filho não entende. Mas quando cresce, quando se torna adulto, ele entende e ainda se torna um pai ou uma mãe que vai dizer muitos nãos. Porque quer o melhor para o seu filho. Deus também. Imagina se Deus não seria assim. Deus quer o melhor para cada um de nós. E Deus nos diz muitos nãos. Ou melhor, permite que a gente passe por inúmeras situações que a gente não gostaria. Se a gente pudesse escolher, seria diferente. Pela sua justiça. Por ser soberanamente justo e bom. E também, Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência maior é a causa primária de todas as coisas. Bom, vamos dar uma olhadinha então na pergunta 1. Deus e o infinito. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos. Aí o atributo da inteligência. Deus é a inteligência suprema. Então, já caminhamos aí nessa nossa conversa sobre inúmeros atributos da divindade. Também não podemos deixar de falar sobre a perfeição, né? De Deus ter essa perfeição infinita. Nós somos seres perfectíveis, que estamos em busca dessa perfeição, né? Que ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada,
buscamos superar provas, vencer desafios para nos tornarmos perfeitos, assim como perfeito é o nosso Pai. Assim, Deus tem como atributo, divino, a perfeição infinita. Bom, aí eu também queria fazer um link, ainda com o Livro dos Espíritos, com a questão 13. Fica aí uma sugestão até de leitura. Esse é o capítulo 1 de Deus e o Infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Na questão 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, lembra que eu falei que eles têm esses comentários, então, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então Deus, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é imaterial, Ele é único, Ele é onipotente, Ele é soberanamente justo e bom, Ele é a suprema e soberana inteligência, Ele é a perfeição infinita. E para encerrar o nosso bate-papo, eu quero ler para vocês aqui uma poesia. Deus. Quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Antero de Quental. É do livro Parnaso de Além-Túmulo, de Francisco Cândido Xavier. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Sugiro a leitura desse tema, atributos da divindade. Como eu falei, é um tema que não se esgota, né? A gente ainda tem a dificuldade, como os espíritos falam, né? A nossa linguagem ainda é muito restrita, então a gente tende a querer encaixar Deus nas nossas definições. Então, assim, é uma classificação que não, com certeza, não abrange toda a grandiosidade de Deus, mas que nos ajuda, nos esclarece e nos orienta, né? Nos auxilia aí na nossa caminhada, buscando a evolução, o esclarecimento e, quem não mais, o conhecimento para nos auxiliar, né? Nessa nossa busca constante, que deve ser constante, pela nossa reforma íntima. Obrigada por terem assistido e até a próxima.